A paz do Senhor, queridos alunos e alunas do curso de Teologia da CETADEB, em parceria com a Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, presidida pelo nosso querido pastor presidente, pastor Lins. E nós vamos neste momento dar início à terceira parte da primeira lição do nosso curso de Teologia Sistemática 1, cuja disciplina trata sobre bibliologia. E esta primeira lição nós a estudamos em 3 partes. E a última parte nós vamos tratar de conceitos, por exemplo, como neo-ortodoxia, como ortodoxia, a tríplice necessidade das escrituras e outros assuntos pertinentes a este tema da terceira parte da lição. Então, queridos alunos, eu espero que vocês estejam com o livro de vocês, que é este livro aqui. É o nosso livro do nosso curso, da primeira lição. Espero que vocês estejam em mãos, porque nós vamos estar lançando mão deles e também fazendo a apresentação aqui do slide, mas todo baseado no nosso livro. Antes, porém, como sempre costumo fazer nas nossas aulas, nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, nosso Deus. E eu quero convidar os queridos irmãos para nós lermos 3 trechos na palavra de Deus. O primeiro deles nós vamos ler em Efésios, no capítulo 4 e o verso 14, que assim diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O segundo texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Capítulo 4, verso 6 de 1 aos Coríntios. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia e vamos ler esse texto que é muito maravilhoso. Este livro, ele é a carta do apóstolo Paulo fazendo esses conselhos maravilhosos para aquela igreja lá em Corinto. E assim diz: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E o último trecho da palavra de Deus nós vamos ler na epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no seu capítulo de número 4, de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Feito isso, eu gostaria de que você conosco, nós fizéssemos uma oração, pedindo a Deus nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo de Deus, na direção do Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, nesta aula, ter os nossos corações abertos e iluminados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, ore comigo. Pai bendito, Pai eterno, no nome de Jesus, nós estamos agora junto com teus servos e servas para estudarmos esse assunto tão maravilhoso acerca da tua palavra. Acerca, Senhor, de estudarmos a tua palavra, de termos, Senhor, uma doutrina correta, de fundamentarmos a nossa vida cristã na tua bendita e gloriosa palavra, que é infalível, inerrante e verdadeira. E neste momento, Pai, nos ajude para que nós possamos compreender a tua Escritura, tornarmos-nos, Senhor, estudantes, examinadores dela, porque cuidamos de nela a vida eterna, como disseste para os judeus. Assim abençoa cada aluno e também abençoa, Deus eterno, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ebenezer, que está dando a todos nós essa gloriosa oportunidade. Isso tudo vem de ti, Pai amado. Assim abençoa e abra a mente e o coração de todos os nossos alunos que estão fazendo este curso. Deus eterno, em nome de Jesus, te agradecemos hoje para todos sempre e todos dizem amém. Então, querida,
Queridos alunos, nós vamos começar com o nosso livro, a partir do nosso livro, na página de número 30, e na página 30 vai começar exatamente essa terceira parte da nossa lição de número 1, que nós vamos tratar de neo-ortodoxia, ortodoxia. A igreja primitiva era ortodoxa, são os pontos da nossa lição. A reforma protestante e ortodoxa. Depois nós iremos tratar os pentecostais prezam a ortodoxia. E por último nós vamos estudar a necessidade tríplice das escrituras. E nesse tópico nós vamos estudar sobre a necessidade histórica, a necessidade moral e por último a necessidade espiritual. E portanto concluiremos a terceira parte desta primeira lição. Para isso nós vamos para o nosso slide, que vocês podem acompanhar, e aqui está o nosso slide com a lição do número 1 e a parte 3, a Bíblia como livro, que é o tema da lição de número 1. Está aqui a apresentação da presidência da nossa igreja, presidente pastor José Lins, o primeiro vice-presidente pastor Robenildo Lins e o segundo vice-presidente pastor Irineu Messias, esse que vos fala, e também serei e estou sendo monitor de vocês nessa aula. O curso, como já disse, é CETADEB, junto com a Assembleia de Deus, Ebenezer. A matéria é Teologia Sistemática 1, e a Bibliologia faz parte dessa teologia, uma da disciplina da Teologia Sistemática. Mas primeiro, observe que no nosso livro, na página 30, começa falando sobre neo-ortodoxia. No entanto, a meu ver, para nós sabermos o que vem a ser, o que significa ortodoxia, nós primeiro tínhamos que entender o conceito de ortodoxia. E assim sendo, nós fizemos algumas pesquisas sobre os conceitos sobre ortodoxia, para em seguida nós estudarmos a neo-ortodoxia. Nós invertemos, embora o próprio livro, na página 31, vá falar sobre ortodoxia, mas nós preferimos primeiro entender o que é ortodoxia, para em seguida falar sobre neo-ortodoxia. E aqui nós começamos exatamente com esta palavra, né? O que é ortodoxia? A palavra ortodoxia, ela vem da palavra grega ortos, que quer dizer certo, e doxa, que quer dizer opinião. Portanto, significa opinião certa ou crença correta, né? Em contraste com a heresia ou a heterodoxia, que mais tarde nós também examinaremos. O conceito significa a palavra heterodoxia, não é? E esse termo, o termo ortodoxia, nenhum escritor secular ou cristão usa antes do século II, embora o verbo ortodoxei esteja em Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego da Grécia Antiga e que usou esse termo. E essa ortodoxia, esta palavra, também expressa a ideia de que certas declarações sintetizam, resumem com exatidão o conteúdo do cristianismo, as verdades reveladas, e, portanto, são, por sua própria natureza, normativas para a Igreja Universal. Se é ortodoxia, que significa opinião certa, crença correta, doutrina correta, ela vai revelar, ela vai expressar com exatidão todo o conteúdo das doutrinas cristãs, ou seja, do cristianismo, não é? Então, toda doutrina cristã que vai expor o cristianismo de forma exata, podemos chamar de um cristianismo ortodoxo, porque é um cristianismo correto. Ô pastor Irineu, e por que se fala nisso? Porque tem muitos cristianismos por aí afora, muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí afora, que não são ortodoxos, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eles não sintetizam, nem resumem com exatidão o conteúdo do cristianismo, portanto, das doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim sendo, um cristianismo ortodoxo deve servir como normativa, ou seja, como regra de fé para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, não só aqui no Brasil, nem só para a Ebenezer, mas para todas as igrejas que se dizem cristãs
não é? No mundo inteiro, independente da denominação, da denominação. Se considera cristã, ela tem que basear a sua fé, a sua crença, a sua regra na bendita e gloriosa palavra de Deus para ser denominada e entendida como ortodoxa. Mas vamos ainda a outros conceitos, né? A ideia da ortodoxia, ela veio a ser importante na igreja a partir do século II, por causa de conflitos. Mas que conflitos foram esses? Veja, foi a partir do século II, logo após a morte dos apóstolos, não é? Surgiram várias doutrinas heréticas, vários credos, várias doutrinas estranhas que nada tinham a ver com a bendita palavra de Deus, com o conteúdo do cristianismo. Ou seja, tinha que ter uma opinião correta, uma crença correta. E foi exatamente nesta época que surgiu uma multiplicidade, uma série, diversos credos religiosos que cada um pregava de um jeito, de um modo diferente, e era possível ter uma opinião correta, uma crença correta. Por isso que começaram a surgir conflitos. Que conflito esse? Conflitos teológicos, conflitos religiosos, onde cada um queria interpretar a Bíblia do seu jeito, dando a sua opinião, e esta opinião não tinha fundamento na palavra de Deus. Por exemplo, o gnosticismo, que era uma corrente da filosofia grega, que dizia, por exemplo, que a matéria era má e só o espírito era bom, ou seja, só a parte espiritual do homem era boa e a matéria, este corpo, má. E eles diziam isso para em seguida afirmar que não acreditava na divindade do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é verdadeiro Deus, mas também era e é verdadeiro homem. E eles não aceitavam, porque a matéria era má. Só que eles não tinham base nenhuma nas escrituras para afirmar isso. Podia ter base na filosofia gnóstica, mas não na Bíblia. Porque a Bíblia diz claramente que quem criou o homem foi Deus. E se Deus criou o homem, tudo que Deus criou é bom. E se o corpo humano se tornou degenerado, não porque ele o é em sua natureza, mas porque o vírus do pecado contaminou a todos nós, menos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque era em corpo humano, mas um corpo sem pecado. Mas eles não aceitavam a ortodoxia da palavra de Deus. E não foi apenas isso. Eles também, vários outros grupos, não aceitavam a doutrina da Santíssima Trindade. Por quê? Porque eles não compreendiam o conceito de como Deus poderia se revelar em três pessoas. Diziam até que nós adorávamos três deuses. Não, nós adoramos um Deus que se revela em três pessoas. E isso que está muito bem explicado na bendita palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Embora a palavra trindade não existe no texto bíblico, mas a trindade, ela está revelada na palavra de Deus. Mas eles começaram a questionar essa doutrina bíblica ortodoxa da palavra de Deus. E como também a pessoa de Cristo, pelos motivos anteriores que já falei para vocês. Então, para se considerar cristão e ser considerado cristão naquela época, tinha que ter uma regra rigorosa, ou seja, uma regula fidei, que é uma expressão em latim, uma regra rigorosa, né, era exigida como condição prévia para as pessoas aceitarem ou não, se você era ou não cristão, porque senão qualquer um podia dizer cristão porque crê em alguma coisa da Bíblia. Não, não é assim. Nós temos que crer na Bíblia como um todo. Então, para isso, para ter uma prévia comunhão com aquela pessoa, tinha que saber se aquela pessoa cria de fato na Bíblia, na sua totalidade, porque senão não podia ser considerado cristão, como hoje acontece, onde muitas pessoas se dizem cristãs, mas creem só numa parte da Bíblia, mas duvidam de outras partes da Bíblia e, portanto, não pode se dizer um cristão ortodoxo, ou seja, que tenha uma crença correta. E por isso surgiu, por conta dessa não aceitação do conteúdo bíblico, surgiu essa multiplicidade de credos, né, e que tentavam explicar essa regra, né, era uma regra de fé, mas uma regra de fé desses que não acreditavam na totalidade da palavra de Deus. Por isso, aí vai surgindo a igreja oriental, porque a igreja cristã, ela tornou-se a igreja oficial do Estado romano, a partir de 325 com Constantino, e a partir disso vai se travar uma guerra política, e não só religiosa, entre duas metrópoles muito importantes. A metrópole de Constantinopla, onde tinha um bispo, onde tinha a sua
a sua autoridade espiritual naquela região, e tinha outro bispo em Roma que também tinha a sua autoridade naquela parte ali, circunvizinhança a Roma. E os dois começaram a fazer essa disputa entre si. Daí a parte de Constantinopla chamou-se Igreja Oriental, e a parte que tinha sede em Roma, Igreja Ocidental. E com isso, eles não só começaram a disputar politicamente, mas disputar também do ponto de vista teológico. Cada um se dizendo que estava correto. A Igreja Oriental se autodenominava ortodoxa e condenava a Igreja Ocidental, ou seja, que tinha sede em Roma, como heterodoxa, ou seja, porque tinha várias heresias, e que em parte eles tinham razão, porque foi a partir de Roma que se inseriram várias doutrinas estranhas, como o purgatório, não é? Como a oração pelos mortos, a veneração pelos santos, as procissões, a adoração de imagem de escultura, não é? Então, e não só por isso, mas também porque houve a inclusão de uma cláusula, não é, que eles chamavam de filioque, não é, no credo, no seu credo, não é? E os teólogos protestantes do século XVI, aí já é um pouco mais adiante, mas nós vamos nos ater aqui à cláusula filioque. Então a Igreja Oriental, que já tinha uma disputa política com a Igreja Ocidental, não aceitava a inclusão da cláusula filioque, e nós vamos ver por que isso se deu. Vamos adiante. A questão filioque. E o que é filioque? Filioque vem dizer de filho, não é? E o que é que tem a ver com isso? É que as relações, como nós já explicamos, entre os gregos e latinos já eram tensas, se tornaram mais tensas ainda, eu diria que foi a gota d'água, não é? Com a inclusão dessa questão filioque. Para mim foi uma oportunidade que os gregos queriam para fazer realmente de vez a separação entre a Igreja Oriental e Ocidental. E qual era a questão? A questão era o seguinte: a posição latina era que eles faziam a seguinte pergunta: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? E os gregos diziam: ou procede do Pai pelo Filho, não é? E a controvérsia se tornou de tão intensa, tão cadente, que terminou por conta disto, levando ao cisma, ou seja, a separação da Igreja Oriental da Igreja Ocidental, ou seja, a primeira divisão da Igreja Católica, não é? Que aí formaram-se as igrejas ortodoxas, que até hoje existem, a Igreja ortodoxa, por exemplo, grega, né, da Rússia, da Síria e tantas outras, que tem cerca de 250 milhões de fiéis no mundo inteiro. E aí aconteceu o cisma bizantino em 1054, onde essa parte oriental não aceitava mais a autoridade do Papa, o que acontece até hoje. Então os gregos alegavam que ele não aceitava essa questão de que o Espírito procede do Pai, porque era uma posição latina, né? E também porque não foi inserida no conselho do Credo de Nicéia, que se deu, que é o Credo de Nicéia e o Credo de Constantinopla, que são dois credos chamados universais, reconhecidos pelas três correntes do cristianismo, tanto pelo catolicismo, pelas as igrejas ortodoxas e por nós protestantes evangélicos, não é? E por isso eles diziam que não aceitavam, mas não era só por conta disso. Depois nós vamos descobrir. A Igreja Ocidental inseriu esta questão da questão filioque, no Concílio de Toledo, em 589, né? E ocorreu como forma de combate ao arianismo, que negava a divindade de Jesus. E Ário era um bispo, não é? Cristão, que se dizia cristão, mas era um bispo heterodoxo, um bispo que se desviou da doutrina correta e negava a divindade de Jesus. E, portanto, estava mais do que correta combater esse arianismo que até hoje persiste, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que na verdade não tem nada de testemunha de Jeová, eles são, na verdade, seguidores de Charles Taze e Russell, são os russelitas que negam a divindade de Jesus até hoje, além de outros grupos, não é? E por isso, para combater esse arianismo, para combater aquela heresia, aquela heterodoxia, foi incluída no Concílio de Toledo essa questão da cláusula filioque, que aí nós vamos ver de que lado é a Escritura, ou quem está com a razão, ou o que é que a Escritura diz sobre isso. O que diz as Escrituras? Ora, a Escritura vai explicar de forma ortodoxa
quem de fato estava com a razão, ou quem estava praticando a ortodoxia cristã. Vamos observar. Primeiro, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então aqui, nesse capítulo, o Pai envia o Espírito Santo. Mas em João 15, 26 diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Ou seja, então nós podemos ver aí que tanto o Pai quanto o Filho envia o Espírito Santo de Deus. Então, portanto, nós podemos dizer que os gregos estavam equivocados. Não porque eles estavam dando razão ao conflito dele, mas porque ele estava na contramão das Escrituras. Embora a Igreja Ocidental tivesse muitas heresias, como ainda hoje tem a Igreja Católica, mas nessa questão estava correto, porque estava fundamentada na ortodoxia cristã, no conteúdo do cristianismo. E aí vem o versículo também, 1,19, versículo 19 de Filipenses, que diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, mostrando que o Espírito não é apenas Espírito de Deus, mas é também Espírito de Jesus Cristo, como diz lá em Romanos, não é? Falando Paulo daqueles que andam segundo a carne. Não é? Aqueles que não têm o Espírito de Cristo não podem ser considerado servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vamos mais adiante ainda. Ortodoxia, só para mais um conceito, é um termo aplicado em qualquer religião. Ou seja, a ortodoxia não é apenas que diz respeito à religião cristã, mas tem a ortodoxia muçulmana, tem a ortodoxia do próprio candomblé, mas é verdade, a ortodoxia do próprio espiritismo, a ortodoxia de outras religiões hindus e assim por diante. Só que a nossa ortodoxia é a ortodoxia cristã, porque é a doutrina correta, é um conjunto de doutrina em conformidade com os livros sagrados. E o livro sagrado nós só temos apenas um, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz que a ortodoxia ela está um conjunto de doutrinas e escrituras em conformidade com os livros sagrados e o ensinamento das autoridades religiosas, né? E isso se referendo também às outras religiões. Mas nas igrejas cristãs, a designação do rito bizantino, que não reconhece as decisões de nenhum concílio a partir do ano de 787, aí que eles realmente começaram. Observe que o Sina se deu em 1054, mas já em 787 eles já não aceitavam mais nenhuma decisão que viesse ali da parte do bispo de Roma, que eles depois tornou-se papa. E aqui a ortodoxia, mais um conceito, mais uma definição, é o conjunto de doutrinas oriundas da Bíblia, aí está se referindo especificamente à ortodoxia cristã, não é? E tidas como verdadeira de conformidade com os cânones e concílios da Igreja. Ortodoxia oriental, assim são concominadas as igrejas gregas e orientais, que em 1054 separaram-se de Roma. Então observe, em conformidade com os cânones e concílios da Igreja, que, como disse, nós que somos evangélicos reconhecemos alguns concílios, são chamados concílios universais, porque realmente trataram de temas que vieram fortalecer, né, e consolidar a doutrina cristã e os conteúdos do cristianismo. Mas outros concílios nós não aceitamos porque estão desviados da palavra do Senhor e Salvador, nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos adiante. De novo, ortodoxia é verdadeiro, é o que é certo, o que se acha de acordo com a palavra de Deus e com os cânones e concílios estabelecidos pela Igreja. Isso é a definição do nosso pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é um pastor da Assembleia de Deus e é conhecido pela CGADB. Então, ortodoxo é a qualidade do que é fiel, exato, né, e em concurso e cumprimento de uma doutrina religiosa. E por extensão, alguns acham que também uma doutrina, um princípio ou doutrina. E tem um sentido depreciativo. As pessoas hoje nos taxam de que nós somos radicais, conservadores e nos discriminam por isso. Mas nós somos e devemos ser, e temos alegria em ser ortodoxos, porque cremos na doutrina correta e aceitamos a Bíblia como única regra de fé para a nossa vida. Por isso somos ortodoxos. Então, e aqui já vai aparecendo a palavra heterodoxo, que é desviado dos princípios doutrinários, que é o antônimo ou contrário de ortodoxo. Está no dicionário Aurélio.
E aí nós vamos ver agora a diferença entre a ortodoxia católica e a ortodoxia protestante ou evangélica, não é? Veja, a ortodoxia católica, a doutrina correta católica, ela se baseia o catolicismo em várias coisas, é muito complexo, não é apenas as escrituras. Ela tem as escrituras, mas observe, tem as escrituras, não é? Elas têm os pareceres dos chamados pais da igreja, e tem decisões dos concílios, e tem os credos católicos, e tem também uma outra coisa chamada as declarações ex-catedráticas dos papas, que isso foi uma doutrina, essa questão da ex-cátedra, foi uma doutrina criada no ano de 1870, precisamente em 31 de julho de 1870, pelo Papa Pio IX. Não é? Doutrina essa que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, porque é declarada nessa doutrina, que o Papa é infalível. E não há homem que seja infalível. O único homem que é infalível é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem o outro homem. Os outros são falíveis. E agora vamos para a ortodoxia protestante ou evangélica. Não é? Os protestantes históricos e evangélicos somos nós, rejeitam a ortodoxia católica pelas razões que nós já dissemos, porque ele não tem apenas, a Igreja Católica não tem apenas a Bíblia como regra de fé, ela tem a tradição dela, tem os pareceres e tem os concílios, muitos dos quais nós não reconhecemos, porque decidiram coisas completamente heréticas, como o purgatório, não é? Como novena, procissão, indulgência, uma série de questões, e inclusive a infabilidade papal, que deve ser completamente rejeitada por quem quer ser um cristão verdadeiro e comprometido com o conteúdo da palavra de Deus. Por isso nós não aceitamos essa ortodoxia católica, nós só aceitamos a nossa ortodoxia, né, somente as escrituras, e esta foi exatamente uma das razões pelas quais nós fizemos os protestantes, a reforma protestante, que, diga de passagem, não foi feita por um protestante, foi um padre católico. Martinho Lutero era padre, mas ele examinou as escrituras, a doutrina correta, e percebeu os desvios doutrinários que a Igreja Católica estava ensinando para o povo e ensinando para a Igreja. E ele, ao examinar a escritura, não concordou com isso, e por isso se baseou em 5 pilares que nós denominamos chamados sola scriptura. E aí, em seguida, vamos falar mais dentro sobre a escritura, mas vamos ver agora o que é heterodoxia, para ir terminando essa primeira parte da nossa aula de hoje. Veja, o que é heterodoxia? Como nós já vimos lá atrás, é o contrário de ortodoxia. Ou seja, vem de duas palavras héteros, que quer dizer outro, de espécie diferente, e doxia, opinião. Ou seja, é uma opinião diferente da opinião correta. É uma opinião heterodoxa, é aquela que se opõe à opinião ortodoxa. Todas as heresias são heterodoxas porque são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, é uma heresia, não é? Além a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é? Só tem Jesus no nome, mas na verdade é a Igreja dos Mormons, que tem como seu profeta maior a figura de Joseph Smith e não do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é uma igreja herética e heterodoxa. Né? Agora também existem igrejas heterodoxas, que são chamadas herégicas, as quais eu falei, são as que pregam doutrinas que contrariam a palavra de Deus. Agora é preciso prestar atenção que existe também igrejas que se apresentam como ortodoxas, mas possuem ensinamentos heterodoxos ou heréticos. E aqui eu quero dizer com muita tranquilidade, a Adventista é uma delas, que prega o juízo investigativo e coloca o sábado e as obras como condição maior, principal, para as pessoas serem salvos, o que está na contramão da palavra de Deus. Então, neste momento, nós encerramos essa primeira parte, para daqui a pouco nós reiniciarmos com o restante da nossa lição de hoje. Espero que você tenha aproveitado, estude, e daqui a pouco nós voltaremos em nome de Jesus.